Professor, um prazer te receber, tudo bem? Tudo bem, é um prazer de estar com você hoje. Professor, deixa eu aproveitar esse gancho do Fernando, em que ele falava sobre como Bolsonaro armou o país, né? Tem armado com todas essas políticas de certa forma, oferecimento de armas à população. Eu sei que aí nos Estados Unidos, nesse momento, inclusive hoje, tem notícia sobre a invasão do Capitólio, né? Sobre o que foi a organização para que esse movimento acontecesse, inclusive com influência, parece-me, direta de Trump, o presidente até então, né? E se discute muito um episódio como esse aqui no Brasil, tendo em vista a derrota de Bolsonaro em outubro. O que você pode nos dizer em relação a esses episódios? Qual a avaliação que você faz sobre esses cenários nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Bom, primeiro é muito perigoso, é muito sério a situação, porque Bolsonaro tem uma tendência de copiar as coisas que Trump tem feito, né? Passamos 2 anos com Trump, quando o Bolsonaro foi eleito, e na medida que nós tentamos explicar para o público americano sobre Bolsonaro, era muito fácil fazer essa analogia. As pessoas nos Estados Unidos entenderam mais ou menos bem o que significava Bolsonaro para o Brasil. Então, o que nós aprendemos ontem na CPI, no Congresso americano, nas primeiras 2 horas, da investigação sobre invasão do Capitólio, é que parece que houve uma armação de 2 milícias perigosas, Proud Boys e outro, que foram para o Capitólio de manhã, no dia do comício, quando o Trump estava falando, prepararam o terreno, derrubaram as primeiras barreiras, e quando o Trump chama as pessoas já a ir para o Capitólio, eles estão lá preparados para invadir, e as massas atrás deles, eles invadem o Capitólio com a intenção de acabar com as possibilidades da apuração formal dos resultados das eleições, para causar uma confusão e depois postergar as eleições, talvez chamar exército ou outra entidade de anular os resultados eleitorais. E antes era uma especulação sobre essa relação. Vamos ver se realmente o CPI consegue provar uma ligação direta entre a Casa Branca e essas milícias nos Estados Unidos. E sabemos uma possibilidade de uma situação parecida no Brasil. A possibilidade, quando Bolsonaro perder as eleições, de todas as indicações, por enquanto, ele vai perder as eleições, que ele mobiliza a sua base, que é 20% da população, para sair nas ruas, chamar as PMs dos estados onde os governadores apoiam a ele, de talvez mobilizar contra qualquer protesto a favor da vitória da oposição ao Bolsonaro, criar uma situação de conflitos e chamar as Forças Armadas para entrar e criar uma situação de pacificado. Então, isso é um grande perigo que nós enfrentamos, as pessoas enfrentam no Brasil. E é uma maneira de copiar tudo que Trump tem tentado fazer nos Estados Unidos. A grande diferença é que nos Estados Unidos as Forças Armadas têm uma tradição muito grande de intervir em qualquer outro país do mundo, não tem problema de invadir outros países, mas eles não têm essa tradição de interferir na política interna americana, e isso infelizmente não é o caso das Forças Armadas brasileiras, que fizeram pelo menos 9 golpes de Estado entre a Declaração da República, 1889, e 4 golpes que foram bem-sucedidos, de 30, 37, 45 e 64. Então, as Forças Armadas brasileiras não têm esse poder de não intervir na política nacional. Sim. Inclusive, Bolsonaro falou sobre democracia no Brasil no encontro que teve ontem com o Joe Biden, presidente americano, na Cúpula das Américas, né? Quero até trazer uma fala de Bolsonaro que tem interpretações variadas. Ele disse assim, olha, este ano temos eleições no Brasil e nós queremos eleições limpas, confiáveis e auditáveis, para que não haja nenhuma dúvida após o pleito. Tenho certeza que ele será realizado nesse espírito democrático. Cheguei pela democracia, tenho certeza de que quando deixar o governo também será de forma democrática. Há quem acredite que foi uma sinalização de respeito, né, ao processo democrático, há quem acredite que não, e você já discordou, então eu quero te ouvir sobre essa fala. Não, eu acho que ele está usando esse argumento de que auditáveis, assim, não confiando nas urnas eletrônicas, e usando esse pretexto para questionar as eleições, como o Trump fez nos Estados Unidos quando ele alegou fraude
E, infelizmente, até hoje, 40% da base republicana acredita que as eleições foram fraudulentas. Inclusive, a maioria dos candidatos republicanos nas eleições deste ano acredita nisso. Então, o Bolsonaro já tem essa noção embutida na consciência das massas que apoiam a ele no Brasil. Eu converso com muitas pessoas, e realmente as pessoas que apoiam o Bolsonaro têm falado isso, que não se pode confiar nas urnas, e ele vai usar isso para questionar os resultados, tanto quanto ele está questionando os resultados das pesquisas e a pressão que ele fez agora para uma das companhias que faz pesquisas reduzir o número de pesquisas que ele estava oferecendo, porque não gostou os resultados das pesquisas. Então, eu acho que eles vão tentar fazer essa confusão com os resultados e tentar mobilizar forças dele e talvez as Forças Armadas para tentar não reconhecer os resultados legítimos. Felizmente, até agora, na Europa e parece nos Estados Unidos, é uma noção de reconhecer os resultados anunciados pelo TSE o dia 2 ou dia 30 de outubro. E espero que os Estados Unidos mantenham essa indicação de disponibilidade de reconhecer os resultados e que há um reconhecimento imediato dos resultados na Europa para que, pelo menos, vai ser mais difícil para Bolsonaro com essa pressão internacional de insistir em resultados falsificados ou se não corretos. Professor, eu quero falar com você sobre os desaparecidos ali na Amazônia, sobre a questão da Amazônia, inclusive, que foi levantada na cúpula. Mas antes disso, só uma última pergunta sobre o processo democrático. Os Estados Unidos têm sinalizado que existe essa preocupação, de fato, com o processo eleitoral brasileiro, né? Você acredita que há alguma preferência por parte dos Estados Unidos, da democracia americana, por um ou outro candidato a vencer as eleições aqui no Brasil, já que Bolsonaro tem realmente feito a democracia brasileira ruir? Eu acho que não tem nenhuma simpatia entre Biden e Bolsonaro. Isso fica evidente porque inclusive Bolsonaro, um dia antes de viajar, fez um comentário não reconhecendo os resultados das eleições americanas, criando dúvidas sobre a legitimidade de Biden. Então imagina que as pessoas que acompanham isso nos Estados Unidos estão cientes desse conflito que ele tem, a sua simpatia pelo Trump. Então, nesse sentido, eu acho que não sei se as pessoas no Partido Democrata gostariam de ter outro resultado, mas são pragmáticos e sabem que não existe uma terceira via nessa eleição, Bolsonaro ou Lula. Lula já foi presidente 8 anos, Lula, inclusive, que foi para a Casa Branca antes da tomar de posse em 2002 e abraçou Bush. E teve uma convivência com os Estados Unidos. Então, eu acho que o governo americano vai ser muito pragmático, tem seus interesses, tem interesses no Brasil, que talvez entrem em choque com a política do governo de Lula, se ele for eleito, mas eu acho que eles entendem que Lula provavelmente vai ser eleito e eles podem conviver com ele, e mesmo com diferenças sobre várias questões.